Olá, boa noite a todos. Hoje, mais uma quinta-feira, muito aguardada, né? Por hoje, nós, boa noite a todos. Calma aí. Nós vamos estar falando hoje, né? Nós teremos um bate-papo a respeito de várias perguntas que várias pessoas me enviaram durante a semana. Eles foram enviando a respeito do... são várias perguntas, né, de todas as lives que eu venho fazendo, estão perguntando, e aí nós resolvemos fazer diferente hoje. E eu quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas, as pessoas que vão continuar mandando perguntas hoje, que hoje é um bate-papo, né? Enviaram várias perguntas sobre várias lives que eu já fiz. Perguntas sobre meio ambiente, perguntas sobre educação profissional, perguntas sobre emprego, primeiro emprego. Foram várias perguntas, né? Então foi muito interessante. E nós vamos estar hoje aqui, um bate-papo, respondendo, né? O pessoal está entrando, o Wallace entrando, Valdir entrando, né? Joyce. Está dizendo que está com release na voz. Fala aí, Aula. Estão falando aqui que está com release na minha voz. Será que vocês estão me ouvindo bem? Como é que está aí? Né, o pessoal está escrevendo aqui nos comentários. E a voz está com release. Então, vamos estar ajustando isso aqui. Todos estão me ouvindo bem? Só escreverem aí, por favor, se estão me ouvindo bem. Simone entrando, Marcelo entrando, Telinho, Adriano, pessoal, todo mundo entrando aí para estar participando, né? Paulo Mendonça, né? Paulo das Quentinhas, o Wallace falou que já melhorou, né? Então, eu quero agradecer a todos que enviaram as perguntas, todos que enviaram, fizeram os comentários na minha página, pedindo para que eu respondesse, porque as lives que nós temos feito, muitas delas eu não consegui responder as perguntas, porque foi tão proveitosa, a gente acabou estourando o tempo, e aí não deu para estar respondendo as perguntas que foram feitas. E aí eles entraram em contato conosco, e aí pediram, professor, que tal a gente fazer um bate-papo para você responder as perguntas? Então, nós estamos fazendo diferente hoje. Hoje não temos nenhum convidado. Hoje somos eu e todos vocês que enviaram as perguntas, tá? E eu vou estar respondendo. Caso mais alguém queira fazer perguntas, podem fazendo, que a gente vai estar respondendo. Tá legal? Então, a primeira pergunta que eu vou responder, que me foi feita, eu estou com um computador aqui para me auxiliar na pergunta e ver o pessoal que está interagindo, ver as perguntas que forem surgindo, tá? Então, tá aqui, ó. Aí me fizeram a primeira pergunta. Acha que ainda é possível a recuperação do ano letivo em meio a esse impasse da retomada das aulas? Então, querem saber a minha opinião a respeito se ainda há como recuperar esse ano letivo em meio a todo esse impasse da retomada das aulas. Bom, nós já estamos há mais de 100 dias, né, nessa pandemia, com os alunos da rede estadual de ensino, essa aula remota, né? Essa aula não é a aula, ela não é ao vivo, ela não é através de uma webconferência, né? Nós colocamos atividades lá, o aluno ele responde, nós, pela plataforma que foi nos oferecida no Estado, nós conseguimos até fazer um ao vivo, só que o nosso aluno ele precisa de um pacote de dados de internet capaz de receber
essas imagens e esse som para que essa aula se torne uma aula de forma satisfatória. Então, muitos dos alunos acabam não conseguindo ter essa aula ao vivo através da webconferência, transmissão ao vivo. Então, a minha resposta em relação à recuperação. Penso eu que nós não temos como recuperar esse ano. Esse ano, infelizmente, é algo que aconteceu no mundo inteiro, não é uma coisa pontual, não aconteceu somente aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em nosso município de São Gonçalo, onde eu leciono em 2 escolas estaduais. Então, isso não aconteceu somente aqui. Então, vai ser muito difícil a gente recuperar esse ano. É uma questão muito delicada. Penso eu que um ano já está perdido, é um ano que não tem mais o que fazer. A gente não tem aí uma solução ainda para o que está acontecendo com a questão do Covid-19, nós não temos vacina, nós não temos ainda uma segurança para colocarmos em sala de aula. Eu vou falar, eu tenho uma sala de aula com 30 alunos, a distância das carteiras de um aluno para outro é muito, muito curta. Então, a gente ainda não tem uma condição hoje para acolher todos esses alunos para começarmos uma aula, porque nós não temos vacina, aí vai ser uma insegurança muito grande. Então, penso que é pouco provável que a gente consiga recuperar esse ano. É um ano que, infelizmente, nós não escolhemos, mas é um ano perdido. Os nossos alunos da rede estadual de ensino, eles não têm uma aula com a qualidade que teriam se estivéssemos em sala de aula. Nós dormimos, né? Eu costumo falar que nós dormimos no ensino presencial e acordamos em um ensino remoto por conta dessa pandemia. Então, nós acordamos no meio dessa confusão e aí as alternativas que foram aparecendo por conta do governo do estado do Rio, eles foram nos oferecendo a plataforma do Google Classroom, ele foi oferecendo um material que enviou para os alunos através de correio, mas muitos alunos não receberam, não tiveram acesso, e, enfim, nós não temos os nossos... E no início foi algo assim, surpreendente, foi aquela coisa, poxa, acho que vai dar certo, né? Os nossos alunos são digitais, todo mundo com celular, aquela coisa toda, mas a realidade não é essa, né? Os smartphones, ele não é um celular de bolso, né? Ele é um telefone, e o nosso aluno, quando a gente passa uma pesquisa, como é que ele vai desenvolver uma pesquisa? Como é que ele, com o celular, ele vai digitar, vai fazer um trabalho, vai fazer um PowerPoint, vai fazer um trabalho, um documento Word, como que ele vai fazer isso com o celular? A dificuldade que ele vai ter, a internet que ele precisa ter para fazer. Então, a gente começou a observar a dificuldade. E as respostas que nós estamos tendo é muito insatisfatória. É uma falácia falarmos que os alunos estão aprendendo da forma que está sendo feito. Eles não estão aprendendo. Claro, vamos trabalhar com a maioria, né? A maioria dos alunos não estão aprendendo. A gente percebe que está ocorrendo um distanciamento muito grande. A gente está criando um abismo muito grande dentro das escolas do Estado. Pouquíssimos alunos estão tendo êxito. A gente consegue desenvolver as habilidades com esses alunos, mas são pouquíssimos alunos que a gente consegue desenvolver essa habilidade de a gente estar mandando material, o aluno vai pesquisar, o aluno consegue fazer o exercício, consegue tirar as dúvidas com o professor. São pouquíssimos alunos, pouquíssimos alunos estão desenvolvendo essa habilidade do ensino remoto. Então, a maioria não estão acompanhando. Como disse, eu trabalho em 2 escolas, onde as atividades da semana passada, de 30 alunos, uma escola ninguém respondeu, ninguém devolveu a atividade.
Na outra escola, de 35 alunos, somente um aluno devolveu. Então, a gente percebe, isso eu falando de 2 turmas, na realidade, eu trabalho com 5 turmas em uma escola e trabalho com uma turma em outra escola do estado. Então, a gente percebe, eu tenho percebido, eu tenho observado que não está sendo satisfatório. E por que eu falo que está perdido? Né? Porque pouquíssimos alunos estão correspondendo, pouquíssimos alunos estão alcançando. Mesmo nós utilizando a ferramenta do WhatsApp, né? Então, essa pergunta, a primeira pergunta, se é possível a recuperação do ano letivo, na minha opinião, não será possível. Não será, é um ano perdido, é doloroso falar isso, mas nós não escolhemos essa pandemia, né? Isso aconteceu no mundo inteiro. E aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, né, os alunos, né, não estão conseguindo por falta de uma série de situações, falta de infraestrutura. Quando você não tem infraestrutura, o aluno fica desmotivado, o professor ele não foi preparado para isso, o professor não teve um preparo para desenvolver essas habilidades com os alunos. Por exemplo, na minha casa, eu tive que comprar um outro computador, porque eu e minha esposa, nós somos professores, como teremos um computador para 2 professores? Não é? Isso, imagina vocês numa casa com uma família, né? Você tem 3 alunos, 4 alunos para disputar um único celular, um único computador, caso tenha, que é a minoria que tem, entendeu? Então, olha a dificuldade, eu tive que comprar contratar uma internet, né, de alta velocidade para poder atender a demanda dos meus alunos, para poder querer fazer uma aula de qualidade, mas, enfim, eu tive que modificar a minha casa, né, porque a minha casa hoje é minha sala de aula. Então, eu tive que modificar toda essa estrutura da minha casa, da minha residência, da minha sala para a minha sala de aula. Então, o tripé, o computador, o celular, a internet, tudo foi adaptado para isso. Então, a gente não pode pensar que todos têm essa mesma condição, né? Então, como que os alunos vão fazer isso? Como é que os alunos vão assinar lá uma internet de maior velocidade? Então, enfim, nós não temos hoje, tá, um ano letivo de qualidade. Tá? É uma falácia, querer ser enganado, se falar que sim. Tá? E vem a questão do Enem, né? Isso aí me preocupa muito, que os meus alunos, eu tenho alunos do 3º ano do ensino médio, e o Enem, como é que fica? Não é? Então, já me fizeram essa pergunta também, e o Enem adia, não adia? Mas vamos lá. O Enem é para a maioria ou é para a minoria? Se o Enem for para a maioria, ele tem que ser adiado. Se o Enem for para a minoria, ele vai acontecer, as provas vão acontecer. Se ele for para a minoria. Se for para a maioria, ele precisa ser adiado. Porque os alunos do 3º ano da rede estadual de ensino, das escolas públicas, eles não têm condições de fazer um Enem, de disputar uma vaga na universidade pública, disputar uma vaga de igual para igual. Né? E nós estamos criando, né, nós, enquanto sistema de ensino da educação no estado do Rio de Janeiro, está criando um abismo muito grande, muito profundo dentro das escolas estaduais. A minoria estão desenvolvendo habilidades para desenvolverem essa educação remota, enquanto a maioria não está tendo condições. Mesmo a gente usando um recurso que a gente consegue alcançar muitos, que é através do WhatsApp. Mas eu envio as atividades para eles, mas as atividades não voltam. Eu consigo chegar com as atividades dos meus alunos,
eu consigo chegar com as pesquisas, com as atividades, tiro dúvida de um ou de outro, porque o aluno, ele tira lá, ele me manda lá a pergunta pelo WhatsApp, que ele não está conseguindo entender aquele assunto, aí eu tiro a dúvida dele pelo WhatsApp. Mas é a minoria que está interagindo, respondendo. Então, penso eu que a primeira pergunta que foi feita, que nós não temos como recuperar o ano letivo de 2020, infelizmente, mas foi algo que aconteceu no mundo inteiro e vai penalizar a todos os envolvidos na área da educação, todos, não só na área da educação, mas qualquer outra área está sendo penalizada por conta do Covid-19, por conta dessa pandemia. Eu tenho uma filha de 7 anos, como que ela é alfabetizada pelo ensino remoto, como ela é alfabetizada pela webconferência, como ela vai ser alfabetizada tendo aula online. Pode. Professor... Já estão as novas perguntas em cima desse tema, está surgindo aqui. Professor, o senhor Jorge Coutinho está sugerindo e perguntando a sua opinião sobre um rodízio com os alunos. Se você acha isso viável, um rodízio com os alunos? Um rodízio com os alunos? Entra numa turma de 20, 10 assiste num dia, 10 assiste no outro dia. O Jorge Coutinho está perguntando, né? Se fizer um rodízio com os alunos, de repente, 10 dias. Jorge, o que eu vejo, na realidade, não é a quantidade de alunos que entram, né? Porque hoje, por exemplo, eu consegui, né, por conta das minhas atividades, eu consegui contratar uma internet que tem uma velocidade. Então, hoje eu consigo interagir com 20, 30, 40 alunos online. A questão é do aluno para a gente, do aluno para o professor. É o aluno que não tem a internet com capacidade de estar me vendo e me ouvindo, interagindo numa aula. Então, é o aluno que não tem a estrutura. Na realidade, o governo precisaria dar estrutura para esse aluno. O governo precisaria dar uma estrutura, o governo precisaria dar uma internet de qualidade para ele. Agora, professor, o rodízio que ele se refere, eu acredito que seja um rodízio no presencial. Então, no presencial, numa turma de 20, a metade vai num dia e a outra metade vai no outro. O Jorge Coutinho, né, após a pandemia, né, para que a gente não tenha uma sala muito cheia, isso aí a gente vai ter que pensar, isso são estratégias. O que acontece? O espaço físico está ali, a sala de aula está ali. A escola não vai ter condições de criar mais salas de aula. Não é? Então, a gente vai ter que pensar em alternativas. O rodízio é uma, o aluno estudar no contraturno é outra, né? Enfim, a gente vai ter que pensar alternativas. Aulas de reforço, no contraturno, a gente precisa, de fato, sentar. Eu sempre falo, quem está na ponta somos nós, os professores e a equipe diretiva da escola, os diretores. A gente precisa sentar e conversar e discutir, ver qual vai ser a melhor alternativa, mas das estratégias que a gente vai aplicar. Mas a gente precisa ser ouvido. Não adianta a Secretaria Estadual de Educação, lá de cima, ela delegar para quem está aqui embaixo, façam dessa forma. A gente precisa ser ouvido, porque cada escola tem uma realidade. Tem escolas que a realidade no centro urbano é uma escola dentro de uma comunidade já é uma escola, é outro tipo de escola. Então, cada escola tem uma realidade, tem a sua realidade muito peculiar, aquela comunidade, aquele bairro, aquela localidade. Tudo isso tem que ser pensado, mas essa questão do rodízio é algo muito bem pensado. Se retornarmos esse ano, que a vacina não sai esse ano, mas se nós retornarmos esse ano, aí vai ter que se pensar, não pode colocar todo mundo dentro da sala de aula. A questão do rodízio é uma alternativa. Jorge, muito bem aí, muito boa a tua colocação. O Adriano Vieira disse que ele se sente desmotivado, porque ele está com muito custo terminando aí o ensino fundamental e toda vez acontece alguma coisa, né?
Toda vez tem um problema. E aí, existe uma outra alternativa para ele não perder o ano, não perder... Eu tô tentando ler aqui, tá? Eu tô para interagir. O Adriano, ele falou, ele está desmotivado. O Adriano Vieira, ele quer saber se existe uma outra forma dele adquirir esse conhecimento, né? Já que ele está agora no EJA e não está conseguindo acompanhar, e todo ano tem alguma coisa. Então, ele não consegue terminar. Não tem módulos, né? O Adriano, ele estuda no EJA, o Adriano Vieira, ensino de jovens e adultos, o EJA. Ele se sente desmotivado, que ele está querendo terminar os estudos, e aí, a todo momento, surgem aí esses problemas aí que acaba desmotivando mais ainda. Adriano, assim, uma situação, essa foi muito atípica, né? A questão da pandemia é um fato que penalizou todo mundo. Mas o que eu falo com você, não se desmotive não, porque o ensino ele é muito importante. O ensino na nossa vida, ele muda a nossa realidade. Através do ensino, a gente chega em lugares inimagináveis. Você, através do estudo, você vai chegar em lugares que você, sem o estudo, dificilmente chegaria. Então, assim, tem que lutar, tem que perseverar. Existem outras modalidades de ensino aí, tem ensino através de módulo, mas isso também não é tão simples assim, você pegar um módulo, ir para casa, estudar e depois ir lá fazer a prova, e essas habilidades também não é para qualquer um. Tem pessoas que se saem bem com essas habilidades, tem outras que saem bem habilidades com o ensino remoto, tem pessoas que se saem bem com habilidade estudando sozinho, né? Aí tem pessoas que precisam de um professor, de um mediador, de um professor estando ali, dando todo o suporte, tirando as dúvidas. E essa questão de você ficar desmotivado, não fique não, vamos perseverar, porque eu falo para você que a educação mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida, que eu venho de comunidade, e ela mudou a minha vida, mudou a história da minha vida, e está mudando a história da minha família. Tá? Então, vamos à luta. Tá, Adriano? Bom, eu tenho outras perguntas agora que me foi feita, né? Tem outra pergunta que me foi feita aqui, que continuando nessa linha da educação, foi a questão da cesta básica, não é? Que por conta dos alunos eles não estão tendo aula, então o que o governo do estado fez? Através da própria justiça, ele determinou, através de um decreto, que o dinheiro, o valor destinado à merenda nas escolas, o que seria feito? Esse dinheiro vai se montar um kit de ajuda alimentar. Porque a pergunta que me foi feita assim: não recebi cesta básica da escola do meu filho, como posso receber? Assim, tem várias situações envolvendo isso aí. A primeira, que a cesta básica, ela não foi entregue às escolas, foi distribuída para as escolas, distribuída para os alunos. Algumas escolas, lá no primeiro momento, ela conseguiu distribuir cesta básica através do Bolsa Família, quem tinha cadastro no Bolsa Família. E aí o governo do estado enviou essa cesta básica, que é a verba do governo federal. E as outras não eram cesta básica. Na realidade, o nome nem é cesta básica. O que está sendo hoje distribuído pela escola é um kit de ajuda alimentar. Mas, professor Valdir, como é que é feito esse kit de ajuda alimentar? Como é que meu filho recebe esse kit? O que tem que ser feito? A escola, ela entra em contato com o aluno ou com os pais dos alunos através de duas maneiras. A primeira é colocando na plataforma, porque uma das escolas que eu trabalho colocou lá na plataforma, a lista de
eu vou abrir aqui até a lista para vocês terem uma ideia. Ela coloca lá uma lista onde o responsável do aluno diz assim, ele responde lá um questionário dizendo assim, eu tenho interesse em receber o kit de ajuda alimentar. Então, é o aluno que responde que tem interesse, é o responsável do aluno, né, o aluno responsável que diz que quer receber esse kit de ajuda alimentar. Aí vocês poderiam me perguntar, ué, como que esse aluno vai responder? Se já não estão entrando na plataforma, não estão interagindo, você já está falando da dificuldade que os alunos estão tendo para entrar na plataforma, para fazer atividade, para estudar. Mas, meus senhores, é assim mesmo, está aqui, ó. É um levantamento da ajuda alimentar. Aí ele vem, aí nesse questionário que ele responde pelo Google Formulário, Google Form, diz o seguinte: senhor responsável, em atendimento à CI da SEDUC número 16, que estabelece diretrizes para o programa de alimentação escolar no período da pandemia. Considerando os recursos recebidos para o atendimento à alimentação escolar, será realizada a oferta de ajuda alimentar aos alunos cujos responsáveis demonstrem interesse em recebê-las. Importante que, mesmo que não haja interesse no recebimento da ajuda alimentar, todos os alunos matriculados devem preencher, indicando o nome, turma, telefone e contato. Então, aí vem aqui, a turma que o aluno estuda, nome completo do aluno, telefone de contato do aluno, deseja receber ajuda alimentar? O aluno recebe. Sim, deseja, ele vai lá e marca sim. Não, vai lá e marca não. O aluno tem efetuado as atividades enviadas na plataforma ou no WhatsApp? Ele tem enviado? Sim ou não? Aí depois ele fala assim, aí depois daqui, declara estar ciente de que em caso de não comparecimento na data marcada para distribuição da ajuda alimentar e a falta de justificativa imediata à escola, o kit alimentar será encaminhado para outros alunos. Então, senhores, imaginem vocês, olha a responsabilidade que jogaram nas costas da escola. A escola, ela recebe uma verba mensal para a merenda dos alunos, que é vergonhosa, o valor, é vergonhoso o valor que ele recebe. Daqui a pouco eu relembro, né, eu trago aqui para vocês os valores que já foram ditos em lives anteriores. Então, esse valor que a escola tem para merenda, ele pega, e aí, vamos lá, uma escola com 800 alunos, 400 alunos tem, se 400 alunos conseguirem responder o questionário do Google Formulário, você tem lá, mas como que ele vai responder, professor Valdir? Ou ele recebeu pelo WhatsApp, que a escola tem que se virar e chegar no aluno, é ela que se vira, e chegar em cada responsável do aluno com esse Google Formulário para eles responderem, que ele respondendo, aquilo já vai direto, tá? Já vai direto para a escola vai informar a SEDUC, vai tudo registrado bonitinho, e a SEDUC tem informação de quanto, que isso aí a SEDUC já recebe essa informação direto. Então a SEDUC já tem informação de quantos alunos responderam, então são X kits que vão ser montados. Aí, o que acontece? Professor, não consegui responder pelo WhatsApp. Então, a escola colocou lá na plataforma, lá no Google Classroom. O aluno não tem acesso. Ou seja, o aluno não respondeu, não vai receber. Um absurdo, não vai receber. Não vai receber o kit alimentar. E é um absurdo, é vergonhoso que esse kit, ele é por cada aluno, por mês, não é por dia não, por mês. Anotem. R$15,56. Estou pegando referente ao mês de junho. Mês de julho nós tivemos um recesso, mês de junho. R$15,56. Aqui já está a verba do Fundeb mais a verba da educação, porque tem uma verba lá, que é do Fundeb, não, tem a verba do PNAE, que é do Plano Nacional da Alimentação nas escolas, tem uma verba destinada, que nós temos os órgãos que fiscalizam,
TCU, Ministério Público, tá? O CAI, o Conselho de Alimentação Escolar. Então, ou seja, são R$ 15,56 por aluno por mês. Então, me falem vocês, com R$ 15,56, você alimenta alguém durante 20 dias? Mas isso é o que a escola recebe. É vergonhoso. Aí vamos lá. Você pega aí uma escola, uma contazinha básica. Você pega uma escola aí que tenha 400 alunos. Pegar uma escola com 400 alunos. Se você pegar 400 alunos, multiplica por 15... Aí vamos lá. A escola recebe, que vai ser 20 dias, tá? 400 alunos vezes 15,56. Isso dá R$ 6.224. Então, você vai alimentar 400 pessoas. Se 400 alunos responderem, como é que com R$ 15,56 você vai montar um kit de alimentação? Você não vai montar. É por isso que nos canais de comunicação, outro dia, mês passado, apareceu lá uma escola que deu lá um pacote de macarrão, 1 quilo de arroz, uma lata de óleo e uma lata de sardinha, que foi o que o dinheiro deu para comprar. Por quê? Esses R$ 15,56 é por mês, para 20 dias. Isso é um absurdo. Mas, como nós sabemos que nem, dependendo das escolas, da realidade da escola, porque os alunos na escola de comunidade, os alunos não têm acesso, de 400 alunos, se só 50 responder, aí vai ficar uma cesta básica maravilhosa para 50 alunos, porque foram os 50 que conseguiram responder, que você vai pegar o dinheiro lá dos 15,56, que multiplicou por 400 alunos, se só 10% conseguiram responder o questionário, só 40% conseguiu responder, então eu vou dividir o valor dos 15,56 multiplicado por 400, deu 6.224. Se eu divido esse valor por os 40 alunos que conseguiram responder, deu R$ 155. Aí tu monta uma cesta básica bacana. Aí sim, você monta uma cesta básica que você vai dar só para 40 alunos. Então, não tem cesta básica. Na realidade, é um kit de ajuda alimentar. E o diretor da escola, ele tem que fazer mágica e montar esse kit com R$ 15,56. Isso se todo mundo responder. E aí o diretor fica lá esperando. Quantos responderam? 40? Então, eu vou poder montar esse kit aqui. Responderam 100? Opa! Se responderem 200, os 400 alunos respondeu 200, tem R$ 31 ali, para ele montar o kit de ajuda alimentar dele. Então, olha só a covardia que fazem com a direção da escola. Olha a covardia que fazem com os alunos, que os alunos também não têm nada a ver com isso. Os alunos não têm nada a ver com isso também. Os alunos precisam receber, eles não estão indo para a escola, eles não estão saindo, muitos desses alunos, mas muitos, gente, muitos desses alunos só tem aquela refeição da escola, que a escola de manhã, ela faz lá, a escola que eu trabalho, no horário da manhã, ela dá lá o café da manhã, 9 horas da manhã, dá o almoço meio-dia, entendeu? Tem lá o turno da tarde e o da noite. Então, esses alunos têm essa refeição, eles já saem da escola almoçado, vai para casa já com o almoço. Então, hoje não temos. Então, me fizeram uma pergunta, como é que eu posso fazer para requerer meu kit, minha cesta básica? O que você, pai, o que você, aluno, precisa fazer é ir até a escola, ver com a direção da sua escola que você não está recebendo pelo WhatsApp, você não tem a plataforma, você precisa responder o questionário. Isso que você precisa fazer. Como é que você vai responder esse questionário? Tendo recebido esse questionário. Como é que você vai receber esse questionário? Se você não está recebendo, vai até a escola, converse com a direção da escola, que ela está lá, assim, muito, ela está lá ajudando, a direção da escola está ali ajudando, mediando isso aí, tentando fazer um melhor. E ela vai fazer, a direção da escola vai estar te cadastrando, ou vai te responder para você. Você não tem WhatsApp, você não tem celular, vai na escola, pede lá para responder pela escola. É uma alternativa que veio à minha mente aqui agora, veio na minha mente, vai lá, vê se consegue responder, porque vocês não estão tendo, quem não está tendo acesso. Tá? Então, não sei se ficou respondido a segunda pergunta que me foi feita, em relação, não recebi cesta básica. Na realidade, não é cesta básica, é o kit de ajuda alimentar.
E isso vai depender de quantos alunos responderam para saber o que vem nesse kit. Esse kit esse mês vai estar diferente do mês anterior, como teve no mês anterior. Respondido? Alguém aí fez algum comentário? Deixa eu olhar no Facebook aqui. Todo mundo abismado com a informação, né? Todo mundo abismado, né? Porque eu já fiz uma live. Como é que você vai com R$15,56 alimentar? Eu vou falar pelas escolas que eu trabalho. O café da manhã, lá, que dá lá uma fruta, um suco, biscoito, dá um café da manhã legal para esse aluno, e um almoço durante 20 dias ou 22 dias. Vai depender do mês de dias de letivos no mês. Né? Imagina, com R$15,56, a escola faz milagre, tá, gente? Faz milagre, e a alimentação nas escolas que eu trabalho, excelente, excelente qualidade, tá? Excelente, porque nos dias que eu leciono na escola, eu almoço na escola, tá? Então, assim, é uma refeição que eu dou que eu daria para minha filha, para qualquer pessoa, porque é uma alimentação de qualidade. Então, as diretoras da escola, a equipe diretiva da escola está de parabéns pelo que vem fazendo, pelo menos nas escolas que eu trabalho, tá? E é um absurdo esse valor. É um absurdo que numa das minhas lives, que quem quiser ter mais informações sobre isso, entra lá no meu canal do YouTube, você vai acompanhar a minha live. Eu só fiz uma live somente falando sobre educação alimentar na questão da escola, porque existe uma verba federal, ou ela está chegando pouco, ou ela não está chegando o valor real no estado do Rio de Janeiro, ou esse valor real não está sendo repassado para as escolas. Das duas, uma. Porque se você entrar no site, tá, do PNAE, do Plano Nacional de Alimentação Escolar, você vai ver, está bem claro lá, os valores porque o portal de transparência, o valor destinado para o ensino fundamental e médio, para creche, está lá dizendo, para 200 dias letivos, né? Então, o valor por dia, tá? Eu tenho uma live só sobre isso, só falando, trazendo à luz aí todos os valores, e aqui no Rio de Janeiro os valores não estão chegando. Bom, não sei se não está chegando, mas na escola não chega o valor que é passado. Não chega porque o valor são de 36 centavos por dia. Se acrescer para o valor que o Estado repassa, está em torno de R$18,36. Está chegando R$15,56. Mas isso já foi discutido na minha live. Eu peço que entre no meu canal do YouTube, a live está lá, está explicando tudo sobre essa questão da alimentação. É um absurdo, é uma covardia que fazem com os alunos, que fazem com a equipe diretiva da escola. Ou seja, nós que estamos na educação, nós somos massacrados pelo governo, porque não nos oferece infraestrutura adequada para desenvolver as habilidades, as competências na educação dos nossos alunos. Deixa eu ver a outra pergunta, deixa eu dar uma olhada no Facebook. Tá bombando, o pessoal tá perplexo, né? O linguajar dos meus alunos está bombando, professor. Né? Essa questão dos valores que são repassados. É um absurdo. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. É fácil, é só entrar lá no portal da transparência. É só você entrar aí no Google, botar lá PNAE, que você vai ver lá os valores que o Estado passa, que o governo federal repassa. Você entra no governo do Estado, você está no portal da transparência. Tudo isso, todos esses valores, todos vocês têm acesso. São valores retirados de lá. Né? Vamos para a próxima pergunta. Patrícia Machado, parabéns, professor. Úrsula, um absurdo. Um absurdo, Úrsula, um absurdo. Bom, a outra pergunta que foi feita falou o seguinte: estou procurando emprego há 2 anos. Sabe de vaga de emprego? Gente, é uma situação muito delicada e muito complicada. Deixa eu beber até uma água aqui. A questão do desemprego no nosso país, ela é muito séria, né? O governo que assumiu em 2018, o governo federal que assumiu em 2018, nós sempre temos que
torcer para que todo governo que entre, que dê certo, independente da escolha ideológica de cada um. Não é porque o governo é de A, de B ou de C, se eu sou de A, se eu sou de direita, se o governo de esquerda entrar, eu não vou apoiar. Não. A gente precisa fazer com que as coisas deem certo, tem que dar certo, porque nós que seremos os mais prejudicados. Então a gente tem que torcer para que cada governo que entre, cada gestor público que sente naquela cadeira lá, que dê certo. Se não estiver dando certo, a gente tem que cobrar, a gente tem que reclamar, a gente tem que exigir, a gente tem que dar publicidade às coisas para que todos tenham acesso, entendeu? Se a merenda porque o governo que está aí no estado do Rio de Janeiro, eu torcia e torço muito para que dê certo. Eu sou professor do jeito de estado, eu moro no estado do Rio, eu preciso que as políticas públicas deem certo, que elas sejam executadas, mas não estão dando, corrupção, uma série de coisas. A gente tem que cobrar, a gente tem que fiscalizar, né? E tudo isso incide no emprego. Tudo isso incide na hora do empresário ter que dispensar um funcionário, ter que mandar embora um colaborador, porque a carga tributária é muito alta, porque o governo não está dando nenhum tipo de incentivo, não está dando nenhum tipo de incentivo para o empresário a gerar mais emprego. As políticas para geração de emprego, cadê as políticas para geração de emprego? Que não existem. Não existe no nosso município de São Gonçalo, não existe. Eu fiz uma live também sobre isso, a live passada, conversando com os jovens, né, a dificuldade do primeiro emprego. Nós fizemos uma live sobre isso. Assista lá, está lá no meu canal do YouTube, entendeu? O nosso município de São Gonçalo não tem nenhum projeto, não tem nada com a atual política que hoje, com a gestão hoje do nosso município, para gerar emprego, geração de renda. Não existe, não tem. Então, isso a gente tem que cobrar. E o governo que entrar, a gente tem que torcer para dar certo, porque nós vamos o quê? Usufruir do que for proposto ali. E dando certo, nós seremos beneficiados. Então, a gente precisa. É por isso que a gente tem que procurar muito bem, escolher muito bem a quem que você vai dar o seu voto, ver quais são as propostas, ver os projetos de quem está querendo hoje fazer parte do legislativo e do executivo do município, quem vai querer ser o prefeito do município, quem vai ser o seu vereador, que é o legislativo. Vocês precisam ver quais são os projetos, quais são as propostas, e vocês precisam procurar. Não tem o que fazer, tem que procurar para você escolher para quem você vai dar o seu voto. E a geração de emprego, a geração de renda, está literalmente vinculada à política, à gestão pública, à política, as políticas públicas que são implementadas no município, no estado e no país. Está muito difícil a geração de emprego, está muito difícil, ainda mais nesse momento de Covid-19, nesse momento em que a economia, em 2018, com a mudança no cenário do governo federal, e em 2016 mudou o governo municipal, né? 2016 mudou o governo municipal e 2018 mudou o governo estadual e governo federal. Então, essas políticas que essas três esferas hoje desenvolvem, elas precisam o quê? Eles precisam conversar entre si para beneficiar a geração de emprego e renda no nosso município, estado e nosso país. E por conta do Covid-19, isso aí atrapalhou todo o planejamento. Mas isso não quer dizer que eles precisam pensar em alternativas. Eles estão ali para isso. São um gestor, foi escolhido pela sociedade, então eles precisam pensar em políticas para geração de renda. Mas está muito difícil, tá? Muito difícil, mas a gente precisa acreditar. Uma das coisas que eu acredito muito, que eu falo para os meus alunos, aproveita esse momento para estudar, vê quem tem acesso à internet, entra lá, vê o que de novo você consegue fazer através do ensino à distância. Se tiver acesso, se tiver uma internet, os alunos, o professor não tem acesso, não tem internet, procurem desenvolver habilidades, procurem estudar, tem que estudar, não tem outro jeito. Procurem se qualificar, procurem se capacitar nesse momento, porque isso vai passar. Passando, você vai ter condições de
de estar entrando no mercado de trabalho com maior qualificação. Mas eu só vejo uma alternativa para melhorar e gerar a questão do emprego e renda. São políticas públicas voltadas para a geração de renda, voltada para o empreendedor, voltada para o empregador, aquele que vai gerar emprego, aquele que vai gerar um emprego vai gerar renda. Então, são políticas públicas voltadas. Isso envolve carga tributária, isso envolve impostos, isso envolve uma série de questões que o governo pode fazer, o gestor público tem como dar incentivo para fazer com que o empreendedor, com que o empresário promova, gere mais emprego, tá? É uma situação complicada, muito mais por conta da pandemia, tá? Eu fiz uma live falando sobre o nosso município, que é uma cidade dormitório, as pessoas só vêm para dormir no município, é um município que não tem emprego para as pessoas. Vamos lá, porque senão a gente vai extrapolar o horário. Algum comentário sobre essa aí? Não, só concordando com a sua fala. Só. Concordando com a fala. Questão número 4. Outra perguntinha aqui, ó. Minha filha está saindo do ensino médio agora. O que você recomenda para ela fazer? Eu trabalho há 15 anos com educação profissional e inserção no mercado de trabalho. Eu acredito muito porque eu vi isso na prática. Hoje eu tenho muitos ex-alunos que são colegas de trabalho. A educação profissional, ela é um caminho mais curto para o seu filho entrar no mercado de trabalho, para o seu filho já começar a trabalhar, então, a educação profissional, ele vai se qualificar através do jovem aprendiz, através da qualificação, porque a qualificação profissional, você tem aprendizagem industrial, você tem o jovem aprendiz, você tem um curso técnico, então, procurem a educação profissional, que ela hoje vai te direcionar para o mercado de trabalho. Então, vai depender do que você escolher dentro dessa educação profissional. Porque aí sim, você vai estudar, você vai ter uma profissão, você vai saber aonde, de fato, você vai procurar o seu emprego, o seu trabalho, porque você tem uma qualificação direcionada para o mercado de trabalho. Então, a educação profissional é o melhor caminho para o seu filho hoje entrar no mercado de trabalho. Dali, tem cursos técnicos que exigem estágio, então aí ele já vai ter o seu primeiro contato com a empresa, com a indústria, vai mostrar para a indústria quem ele é, o que ele quer e por que ele veio. A live que nós fizemos semana passada com o jovem, o Guilherme, e a Karen, né, o Guilherme e a Karen é uma menina de 15 anos, uma jovem, que já está estudando para entrar no mercado, estudando para o mercado de trabalho, lá no futuro, e o Guilherme ele já está inserido. Então, o diferencial na vida dele foi o estágio, que ele conseguiu ser efetivado numa empresa, numa multinacional. Então, a educação profissional é a melhor forma de você inserir o seu filho no mercado de trabalho, com mais rapidez e com qualidade. Outra pergunta, tem algum comentário? Não, as pessoas estão concordando. Novamente, a Úrsula Pacheco dizendo que precisamos ser resilientes, aproveitar esse período para nos prepararmos, né? Isso, aquilo que eu falei. Aproveitar esse período para, claro, cada um no seu tempo, nas suas condições, nas suas ferramentas que tem em mãos hoje para estar se qualificando. Mas é necessário que a questão da palavra que a Úrsula usou aí é resiliência, né? Ser resiliente, você levanta, continua, começa, volta, vê, o que não está dando certo, o que não está funcionando. Tá? Você precisa ter isso, né, em mente, ter essa vontade, essa força de vontade. Tá? Porque a educação profissional vai fazer a diferença na vida do seu filho. A outra aqui, mais uma pergunta. O que será necessário trabalhar? Aqui na área da educação, né? O que será necessário trabalhar? Projetos e propostas psicopedagógicas para abraçar alunos, famílias e equipe escolar no novo mundo, após o Covid-19. Então, o que a pergunta que chegou, né, as perguntas elas foram feitas durante a semana e foram enviadas na minha página do Facebook, tá?
e algumas também chegaram pelo WhatsApp, algumas chegaram pelo Instagram. Bom, após o Covid-19, o que vamos fazer com o ensino-aprendizagem? Quando eu falo ensino-aprendizagem, eu falo em quê? Aluno, professor. Quando eu falo aluno, quando eu falo professor, eu não deixo de fora a equipe diretiva da escola, direção de escola, coordenação, toda a equipe diretiva da escola. Então, precisamos ter o quê? Um plano de diagnóstico de todos os alunos quando retornarem às escolas. Quando eles retornarem, eles precisam ter um diagnóstico. Como? Vamos fazer um plano de diagnóstico. Eu preciso saber quais alunos receberam as atividades, os que receberam, os que conseguiram assimilar, porque alguns deles não assimilaram, copiam, ficam com medo de ter que entregar e ter que postar na plataforma, copiam do outro e postam. Então, assim, receberam? Receberam. Quais? Quantos foram? Quantos conseguiram assimilar? Entenderam, não compreenderam? Então, assim, é um plano de diagnóstico. Eu preciso diagnosticar o meu público, que são os meus alunos. Só que eu não posso também esquecer da questão psicológica desse aluno, a questão da psicológica dos pais desses alunos. Que eu dou aula em uma das escolas que eu dou aula, você vê durante de manhã, que a aula começa às 7 horas da manhã, 15 para as 7, o pai e a mãe estão lá, de mão dada, levando o seu filho na escola. Levando. Então, o pai também é preocupado, o pai também está tenso. O pai está tenso. Tem pai que fala assim, eu não quero que meu aluno perca um ano. Né? Perdão, o pai ele fala assim, eu não quero que meu filho perca um ano. Entendeu? Então, precisamos também acolher esse pai, acolher esse aluno e mostrar para o pai que a questão não é ele perder o ano, a questão é ele ganhar conhecimento, ganhar habilidades, desenvolver essas habilidades para prepará-lo para o mundo, para o mercado de trabalho, para as novas tecnologias, para os novos desafios que estão por vir. Não é perder o ano. E como nós vamos fazer isso? Tem que ser pensado, isso tem que ser sentar, discutir de que forma, não deixar de lado o profissional da área da psicologia, o psicólogo, por causa da questão da saúde mental, a questão do emocional dos pais, dos alunos, vai precisar trabalhar isso. Então, o que eu penso que a gente precisa fazer um diagnóstico desses alunos e dos nossos professores também, que muitos professores também tiveram a saúde mental muito, muito abalada, né? Porque o emocional abalado, a questão emocional abalada, isso aí a gente tem que levar em consideração. Mais alguma pergunta sobre isso aí? Não. Só as pessoas concordando. Mais uma pergunta. Faltam 2 minutos. Também tem... essa é do meio ambiente. Essa é do meio ambiente, mais uma perguntinha. Vou finalizar com a questão do meio ambiente, tá? Porque essa questão do município de São Gonçalo, eu fiz uma live sobre saneamento básico no município de São Gonçalo. Tá lá assim, ó. Também tem um valão na minha rua. Para quem eu posso ligar para reclamar e resolver a situação? Olha, prefeitura, isso é um problema de saúde pública. Tem que denunciar para o Ministério Público. Reclama no Ministério Público, denuncia no Ministério Público, denuncia nos canais de comunicação, denuncia para saúde pública, porque tem que denunciar, porque o que acontece? Isso é um problema de saúde pública. Tem que denunciar para o Ministério Público, porque o governo, o município recebe verba para saneamento básico, existe a lei federal. Eu fiz uma live sobre o marco do saneamento básico, o novo marco do saneamento básico. Saneamento básico é o quê? Esgotamento sanitário, esgoto, água de abastecimento público, a água que chega em nossas casas, drenagem, quando chove, essa água que choveu vai para onde? Escoa para onde? Para não alagar, para não dar enchente, e resíduo, lixo.
resíduo domiciliar urbano, que vocês conhecem como lixo. Esses 4 são os pilares do saneamento básico. Eu não tenho como não falar de saneamento básico se eu não falar nos 4. Eu preciso falar nos 4. Preciso desenvolver política para os 4. E aí um valão, isso é um absurdo, um absurdo. Isso é uma vergonha para os vereadores do bairro de vocês. Isso é uma vergonha para o prefeito do nosso município de São Gonçalo. Isso é uma vergonha, porque a verba está aí. O município tem um plano municipal de saneamento básico que foi aprovado em 2015 pelo governo do prefeito Neilton Mulim. Foi aprovado lá em 2015. Nós estamos em 2020, 5 anos se passaram. Nós já terminou o mandato de um prefeito, começou o outro mandato de outro prefeito, outros vereadores que foram reeleitos, e ninguém faz nada. Isso é um absurdo. Isso é uma covardia que fazem com você e fazem comigo também. Porque eu moro no município, na minha rua, lá na Pauleru, que tem aquele valão que enche, choveu, qualquer chuvinha alaga tudo. Tá? Então, é um absurdo. Então, nós temos que continuar denunciando, nós temos que continuar cobrando do vereador, que o vereador é a tua voz na Câmara, o vereador é a tua voz lá no prefeito, para cobrar, para exigir, para denunciar para o Ministério Público, para denunciar tudo, porque a verba entrou, a verba está aí. Hoje tem uma verba, uma obra que está sendo feita lá no Alcântara, com verba federal, verba do BID, do Banco Internacional de Desenvolvimento. Então, verba do BID, está lá. Verba de mais de 300 milhões de reais. Está lá, portal da transparência. Eu fiz uma live, entra no meu canal do YouTube, que vocês vão assistir tudo, e eu denuncio. Isso é um absurdo. Saiu um governo, entrou outro, e nada se faz, nada acontece. O Plano Municipal de Saneamento Básico, além de ele ser vergonhoso, que eu tenho autoridade para falar sobre isso, pela minha formação. Eu fiz o meu mestrado em Engenharia Ambiental na área de saneamento na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu fiz uma auditoria nesse plano. E eu olhei lá, aquilo é um copia e cola de um município do estado de São Paulo. E eu tenho autonomia para falar, eu tenho autoridade, porque eu fiz uma auditoria nesse plano. É vergonhoso o que fizeram. Agora, tem que se fazer alguma coisa. Não se faz nada, a Câmara não se faz nada, os vereadores do seu município, do seu bairro, não faz nada, entendeu? E nós continuamos aí com as enchentes, com rato, barata, tudo quanto transmissores de doença, os vetores que transmitem doença, e essas doenças levando para os nossos familiares, para cada um de nós. É um absurdo. Tá? Entre no meu canal do YouTube, vejam lá, assistam a minha live, essas perguntas que eu respondi aqui são de lives anteriores, tá lá no meu canal do YouTube, e nós temos que fazer uma coisa. Eu chego a ficar nervoso quando falo sobre isso aí, saneamento básico, porque é um absurdo, é uma área que eu milito tanto na área de saneamento como na área de educação. Eu fico tanto, na minha live sobre educação, eu falei na covardia que o governo faz essa questão de estrutura que não dá para os professores, a merenda, os valores que são vergonhosos, entendeu? Então, são 2 áreas que eu falo com propriedade e falo com autoridade. Eu sou da área de educação, sou professor, sou biólogo, né, trabalho com biologia, trabalho com educação profissional e inserção no mercado de trabalho, trabalho com educação profissional em outras instituições, enfim, é um absurdo o que fazem com a nossa população, com o nosso município. É por isso que o nosso município não tem credibilidade perante a outros municípios. Quando você vai em determinado lugar, tem até uma música do Seu Jorge, morar em São Gonçalo você sabe como é, não é? A dificuldade que é em tudo, mobilidade urbana, saneamento, emprego, geração de renda, é um caos. E aí a gente tem que ficar ouvindo uma série de coisas quando a gente vai para um outro município vizinho, outros municípios vizinhos que lá tem, lá é feito e aqui nada é feito. Sabe por quê? Porque enquanto nós, enquanto munícipes, enquanto moradores desse município, nós não fizermos alguma coisa, nós temos sim que cobrar. Você não pode ficar sentado, calado, esperando as coisas chegarem, esperando as coisas acontecerem. Você precisa também cobrar
cobrar do teu vereador, cobrar do teu prefeito, cobrar das autoridades, que eles estão sendo pagos, estão sendo remunerados para tomar conta do nosso município. Tá bom, gente? Muito obrigado pelas palavras, pelas perguntas que vocês enviaram durante a semana, e fizemos uma live diferente, eu respondendo as perguntas de vocês. Foi muito bom, foi bacana. Vamos fazer mais, depois de uma série de lives, a gente também vem com outros bate-papos para poder estar respondendo vocês, tá? Eu agradeço carinhosamente a todos vocês que estão aí me ouvindo, estão aí me prestigiando, e eu volto a falar, entre nos meus canais, me sigam nas minhas redes sociais, entra lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, tá? E no meu canal do YouTube. Entrem lá no meu canal do YouTube tem tudo para vocês assistirem, tá bom? Eu deixo um beijo carinhoso em todos vocês e até a próxima live, na próxima quinta-feira.